Planejar uma aposentadoria, cuidar dos gastos pessoais. Existe um profissional para isso. Eu converso hoje com a gestora financeira Analisa Dalzotto. O Palavra Aberta já está no ar. Analisa, dizem que o brasileiro conhece bem o que é inflação, sabe realmente que existe formas de investir, mas que falta atitude. Isso é verdade? Não diria que é falta de atitude, eu diria que é falta de conhecimento e falta de estratégia, falta de planejamento. Nós não tivemos educação financeira nas escolas, a gente não sabe como proceder de um modo geral. E é por isso que de cada 10 brasileiros, 3 conseguem economizar alguma coisa. Isso acontece, né? A pessoa estuda, termina, começa a trabalhar, começa a ganhar dinheiro e muitas vezes começa a gastar. Né? Mas como tu falasse há pouco, não sabe como investir porque não aprendeu na escola. Se não tiver alguém que ensine, ou na família, ou amigos, não tem realmente uma forma da pessoa saber o que fazer, né? Esse é o lado mais complicado, por isso que a pessoa acaba muitas vezes adquirindo bens e acabando ficando confuso, né? O que vai fazer com o próprio dinheiro. Exatamente. Isso se verifica bastante nos países emergentes. Que as pessoas começam a crescer na vida, começam a ganhar mais e é uma tendência natural, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Então, se você não tem um planejamento, você é engolido por isso, você vai vivendo e a gente vê casos de gente que ganha fortunas e gasta essa fortuna sempre. Então, realmente tem que ter técnica, objetivo. Então, a pessoa tem que ter um objetivo de vida. Se ela tem aquele objetivo, aquela meta, ela vai conseguir chegar lá. E se tiver educação, essa informação, se ela adquirir técnicas para lidar até mesmo com as emoções, porque finanças pessoais, a gente lida com emoções também. Então, se a gente tem objetivo, técnica, conhecimento, acesso a bons produtos, todo mundo consegue chegar onde quer chegar. Pois é, você falou há pouco que também que as pessoas ganham muito dinheiro ou ganham pouco dinheiro, mas a ideia que eu tenho é que aquela pessoa que ganha bastante dinheiro consegue talvez deixar uma reserva para se planejar. É possível também quem ganha pouco dinheiro viver de uma forma equilibrada e deixar uma reserva para guardar? Sem dúvida. Sem dúvida. Não é quanto a pessoa ganha que vai fazer a diferença, é o que ela faz com o dinheiro que ela ganha, que vai fazer toda a diferença na vida dela. Então é muito importante as pessoas saberem o padrão de vida que podem ter. E também tem que saber os impactos de algumas decisões de vida no presente, o que vai impactar no futuro. Por exemplo, a gente faz cálculos para os nossos clientes e a gente dimensiona quanto que essa pessoa tem que guardar por mês, a que taxa de juros, quanto tem que render esse investimento, que pode ser em imóveis, pode ser em investimentos financeiros, para ela conseguir atingir os objetivos, né? Então, às vezes está apertado o orçamento. E aí a gente fala assim, em vez de você trocar de carro todo ano, se você trocar de carro a cada 3 anos, aí a gente faz o cálculo. Então a pessoa, ela deseja aquele carro, ela compra aquele carro, no outro ano ela troca de novo. E se ela simplesmente deixar de trocar de carro todo ano e trocar a cada 3 anos, em 20, 30 anos, isso vai fazer toda a diferença para ela ter uma aposentadoria no futuro. Só que daí, não é que ela vai deixar de trocar de carro e vai pegar essa diferença e vai economizar. E vai guardar, não vai gastar com outro consumo. Então, o planejamento financeiro ideal, essa organização financeira ideal é buscar o equilíbrio entre consumir e planejar o seu futuro. Esse é o lado da emoção que você fala, esse equilíbrio que a pessoa precisa ter? Sem dúvida, porque a gente vai num shopping, mulheres vão no shopping na liquidação. É uma loucura, né? Dá vontade de comprar tudo, né? Então, assim, muita gente vai na liquidação e compra 2 calças. Por quê? Porque tá barato. No entanto, ela precisava de uma. Só que na hora, daí tem outra pessoa querendo pegar, a gente é induzido a fazer isso pela emoção. Agora, se eu sei quanto que eu posso gastar com roupa por mês, e aí eu não vou ficar enchendo de parcela, porque a parcela também é um outro motivo de endividamento. Então, o primeiro é falta de dinheiro.
O segundo é pagamento de juros, porque aqui no Brasil os juros são extorsivos. E o terceiro é excesso de parcelas, né? Então essa desorganização financeira. Então a gente adota uma série de estratégias para a gente conseguir viver dentro do orçamento, não é? Então a gente fala assim, mas se eu parcelar eu vou comprar mais. Então por isso que a gente diz para não parcelar. Mas eu não vou ganhar desconto se eu pagar à vista. Mas a chance de você se desorganizar e acabar entrando no cheque especial é enorme se você se encher de parcelas. Então, e o juro do cheque especial é muito mais alto do que o desconto que você obteria. E a gente não está lidando com uma empresa, a gente está lidando com pessoas. Não dá toda hora para a gente sentar, a gente não tem um diretor financeiro que vai dizer para a gente se a gente está no orçamento ou não. Então, evitar a parcela de uma série de coisas. Daí já é o primeiro passo para a gente controlar o impulso, né, de não, por que não comprar? Como é complicado, como é difícil. Agora eu quero saber como mulher, Ana, como é a tua vida doméstica, né, que você dá instruções aos seus clientes de como se organizar. Mas a vida da Analisa, mas isso você vai me contar depois do intervalo. A gente volta já. Conversa com a planejadora financeira Analisa Dalzotto. Falávamos sobre planejamento das famílias, dos jovens, dos adultos, de gerações, mas a vida da Analisa, né? Quando começou você a pensar em trabalhar com isso, cuidar de finanças, você viveu muito tempo e vive, né, com o teu marido, que é muito conhecido nacionalmente, né, por sempre estar envolvido com vôlei, morar fora, ser da seleção brasileira, e ali estava a Analisa cuidando da família. Será que foi por isso, Ana, que você começou a trabalhar com isso? Eu nem sei como é que eu cheguei aqui. Logo que a gente casou, o Renan não gostava de cuidar das finanças. Logo ele delegou para mim. E eu gostei e adorei. E aí a gente tinha que guardar porque ele ia aposentar. Eu casei com 17 anos, ele tinha 28. Eu estava entrando na faculdade, ele estava falando em aposentar. E aí a gente tinha que guardar dinheiro para fazer um pé de meia. E eu, o que eu faço com esse dinheiro? Aí eu tive que aprender a investir. Aí adorei. E quem ensinou a Analisa a investir? Na época não tinha internet, não era fácil, né? Eu tinha uma amiga que era uma diretora do banco lá de Parma, na Itália, onde a gente morava, que me dava algumas dicas sobre investimentos, e aí era legal, porque ainda não era a União Europeia, então tinha que fazer um câmbio, então tinha operações. Troca de moeda, né? De cada país, uma moeda diferente. Câmbio, juros, e eu comecei a pegar gosto. E aquilo virou um hobby para mim. Os meninos, os meus filhos, o Gianluca e o Enzo, eles tinham ações. Aí teve a época que entraram os títulos públicos, né? Em 2002, 2001, os títulos do governo que a gente podia comprar, que até então só banco podia comprar. E aí eu adorei, então assim, era um hobby para mim. Dizem que o atleta, né, hoje em dia nem tanto, né? O atleta acaba ganhando muito dinheiro no período da vida, por isso que muito cedo ele pensa em aposentadoria. Na tua casa foi assim, talvez por isso também que você teve essa preocupação? Com certeza. Porém, poucos atletas conseguem fazer um pé de meia, ganhar o suficiente para conseguir se aposentar aos 35 anos. É quase que um mito. Alguns esportes te permitem isso. 80%, 90% dos jogadores de futebol, 80% se eu não me engano, ganham até 2 salários mínimos. E o esporte amador nem se fala. Então, com certeza, são poucos aqueles que conseguem ganhar bastante, e ainda o cara é jovem, ele tem que poupar bastante, para ele conseguir ter uma vida confortável depois que parar de jogar até acabar a vida dele aos 100 anos, né? Porque a gente vai morrer mais tarde. Então, dos 35 aos 100 anos, quanto dinheiro tem que acumular para sustentar ele e a família dele? Não é fácil. Tá, esse planejamento, até porque é nessa época do esporte que ele está realmente atuando, ele é muito jovem e não pode se planejar, não pode se preparar, né, intelectualmente para esse futuro dele, né? Você fala 100 anos também. 100 anos não é muito tempo, não, para a pessoa se preocupar? Não, porque a gente está vivendo mais. Então, a nossa expectativa de vida é de pelo menos 100 anos. Então, o atleta, se ele consegue, se ele tem
uma cabeça boa, tem uma orientação boa, ele tem que economizar o máximo que ele puder, não é? Então, conforme ele vai aumentando a renda, ele não pode aumentar a despesa na mesma proporção. Ele faz um caixa bom e ele tem que planejar esse pós-carreira, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma segunda carreira. E às vezes eu não vou começar nas mesmas condições que outros, porque para de jogar aos 35. Tem gente que já começou aos 20 anos a trabalhar em determinada profissão. Então a vida do atleta não é fácil, esse pós-carreira não é fácil. Só que se ele tem um pé de meia bom, ele pode aproveitar esse pé de meia e se organizar nesse pós-carreira. Às vezes ele é casado, ou ela, né? O cônjuge pode ver anos antes dele parar de jogar, a esposa, o marido pode ir trabalhando, né? Então assim, a gente vai compondo a renda. Tentando fazer esse equilíbrio, né, Ana? Eu imagino que é complicado, não só na vida do atleta, né? Eu nunca, a preocupação, eu acho que de uma família tem que saber quanto que ela vai colocar com planejamento futuro. Porque ninguém quer deixar de viver, ninguém quer deixar de comer coisas boas, de tomar um bom vinho, uma cerveja, de viajar, que é uma coisa que acontece cada vez mais no Brasil, agora talvez nem tanto pela crise. Quantos por cento cada um tem que tentar guardar da sua renda? Depende muito. Agora, se um jovem conseguir guardar, desde o início da carreira dele, 10% do que ele ganha, certamente ele vai conseguir atingir todos os objetivos financeiros que ele deseja. Quer dizer, a não ser que ele queira, sei lá, ir para Marte, né? Mas assim, guardando 10%, vai conseguir grandes feitos na sua vida. Esse é um conselho teu, então? É um conselho genérico para quem está iniciando a carreira. Um atleta tem que guardar bem mais. Se ele puder guardar 30, 40, 50, 80% melhor, porque quando ele parar de jogar, ele não vai mais ter fonte de renda, até ele se colocar na carreira de novo. Então, é uma oportunidade que ele está ganhando bem, ele tem que guardar bem mais. Se alguém começa a fazer a sua... Eu acho que o maior objetivo, meu pelo menos, e a gente incentiva os nossos clientes a pensarem dessa forma, é manter o padrão de vida na aposentadoria. Eu acredito que esse seja o objetivo mais legal, assim, o mais importante. Porque é muito triste a gente trabalhar uma vida inteira e passar necessidade de depender dos filhos. Ana, cada caso é um caso, né? Cada família é um caso diferente, é um atendimento individual. Hoje as pessoas têm gerentes de banco que acabam ajudando, auxiliando o planejamento financeiro. O que é a diferença da tua empresa para um gerente de banco? O gerente do banco, ele não é a pessoa mais indicada para fazer orientação sobre investimentos e sobre dívidas, porque ele trabalha para o banco e o banco precisa ter resultado, então ele tem que fazer o que é melhor para o banco. Ele também está lá atendendo um monte de gente, ele não consegue buscar conhecimento. Então, é equivocado esperar que o gerente do banco faça a função de um assessor financeiro. O assessor financeiro, ele não tem o conflito de interesse e ele está focado em conhecer todas as necessidades, não só daquela instituição financeira. Ele vai conhecer, a gente precisa conhecer as características de cada família, porque o que a gente faz é ajudar a pessoa a se organizar. Então, às vezes, o gerente do banco, ele não sabe se você ajuda seu pai, se você é compulsiva para comprar roupa, ou se o seu sonho é fazer 10 viagens por ano, mas daí você não... Enfim, ele não conhece a tua realidade. O assessor financeiro conhece a tua realidade e não vai ter conflito de interesse. Então, são duas propostas bem diferentes de atividade profissional. Olha que bom, Ana, te agradeço, obrigada pelas dicas, né? Que todo mundo siga, tome cuidado e pense que vai viver 100 anos, tá bom? Obrigada.